Fazer aqui a minha chamada. Temos aqui Yuri. Boa tarde, Bárbara, Beatriz, Bruna Marques, Camila, Dandara, Davi, Emily, Gabriel Victor, Júlia Bonilho, Guilherme Lopes, Júlia Caroline, Cauê, Levi, Selerger, Lucas Scaler, Murilo Aguiar, Murilo Cavalcante, Pedro Soares, Pétala Stephanie, Thomas Gabriel e Weimar. Tudo bem com vocês? Tudo, professor, e você? Beleza, professor? De boa, professor. Você. Beleza. Tamo aí, tá tudo certo. Tudo tranquilo. Estão com a apostila em mãos aí, pessoal? Sim. Sim, professor. Sim. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Fazer aqui o esqueminha. Pera lá. Compartilhar. Deixa eu ver aqui onde é que está. Estão vendo aí, pessoal? Sim, professor. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Nós paramos lá ontem. Estávamos falando a respeito dos ácidos, né? Sim. Vimos aqui a parte de volatilidade, lá, a última coisa que nós vimos, né? Força e volatilidade dos átomos. E ficou para hoje aqui a nomenclatura dos ácidos. Como é que nós damos nome para eles, né? Vê se a minha canetinha está desenhando aí, nomenclatura dos ácidos. Estão vendo aí? Apareceu. Apareceu? Beleza, então, ó, nomenclatura dos ácidos. Como é que nós vamos dar nome para os ácidos? Aí vai ser o seguinte, você vai observar, primeiro, se o seu ácido é hidrácido, ou seja, os ácidos que não têm oxigênio. Para os hidrácidos, então, aqui, ó, para hidrácidos, você vai fazer o seguinte, a regra para dar o nome dele. Você vai escrever ácido, vai ter o nome do elemento que compõe esse ácido e vai ter uma terminação que é hídrico. Então, por exemplo, você pega esse ácido aqui, ó, HF, ácido flúor, porque ele tem flúor e a terminação dele é hídrico, fluorídrico. Outro exemplo, HCl. Ele é o ácido que tem o quê? Cloro, né? Então, o nome dele vai ser ácido clorídrico. Terminação hídrico, porque é um hidrácido. HBr. Esse ácido, ele é um hidrácido e tem bromo. Portanto, ele vai ser o ácido bromídrico. Da mesma forma, eu tenho o ácido iodídrico, eu tenho o ácido sulfídrico, e esse sulfídrico é por causa do enxofre, tá? O enxofre, ele tem, né, esse nome derivado lá do latim, então, tudo que envolve o enxofre aparece esse sulfur, né? Então, é o nosso ácido sulfídrico. HCl, ele é o ácido cianídrico, porque esse ânion CN se chama cianeto. Então, como ele tem esse nome cianeto, ele acaba recebendo, quando ele forma o ácido, o nome ácido cianídrico. Tudo bem, pessoal? Sim. Deixa eu só ver quem está aqui na fila de novo. Sim, professor. Só um pouquinho. Mas que tem alguém lá no lobby. Vejamos se tem alguém. Luiz Camarinho. Admitido. Voltando. Agora, pessoal, quando eu tenho ácidos que têm oxigênio, ou seja, são oxiácidos, no caso dos oxiácidos, né, ou os ácidos que têm oxigênio,
A minha caneta está funcionando aí, turma? Ela não está riscando, professor. Não está arriscando? Não. Sempre que eu saio, dá esse problema aqui de... Espera um pouquinho que eu vou arrumar aqui, então. Só um instante. Só um instantinho. Agora a janela parou de funcionar. Beleza. É um instantinho que eu vou ter que reabrir aqui a minha janela porque ela parou de funcionar. Só um instante, pessoal. Beleza. Então, enquanto eu estou abrindo aqui, né, os nossos ácidos, né, que são oxiácidos, ou seja, eles têm na sua estrutura o oxigênio, nós vamos ter esse ácido tendo uma terminação no nome que pode ser ico e pode ser oso. Normalmente, as terminações com ico se referem ao ácido que tem a sua quantidade de oxigênios, que é a sua quantidade, vamos dizer assim, normal, né? Agora, pode variar a quantidade de oxigênios presentes nesse ácido. Então, de acordo com essa quantidade de oxigênios, vai aparecer terminações e prefixos diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso funciona. Deixa eu só abrir aqui a minha telinha de novo. Vamos compartilhar. Tá dando para ver aí, turma? Sim, professor. Deixa eu descer aqui e voltar lá para a nossa página. Então tá lá. Vamos ver se funciona a minha canetinha aqui. Então estamos falando aqui dos oxiácidos. Estão vendo aí a canetinha? Tá aparecendo, turma? Não. Parecendo. Pra mim não. Vou tentar de novo aqui, ó. Tá Tô parecendo, passando. mas não tá riscando. Ela Tá parece riscando. mais professor. Não tá risca riscando. não, professor. É. Não. Só mostra lá. Certo, deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar de novo. Espera só um pouquinho. Só um instantinho. Vamos tentar de novo. Tá arriscando aí, turma? Aparece algum risco? Não. Apareceu Nada? Nada. nada. Não. Beleza, pera só um pouquinho, então.
tentar mais uma vez aqui. Calma lá. Riscou? Agora tá bom. Não. Não. Nada, nada? Pra mim, Nada. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar sequência aqui. Então, pessoal, quando eu tenho aqui os nossos oxiácidos, né? Os oxiácidos, então, eles podem ter uma terminação ico ou oso. E ainda podem receber prefixos, né? Hipo ou per. Como que vai acontecer isso? Bom, você vai ter o principal oxiácido. Nesse principal oxiácido, ele vai ter a terminação ico. Então, o nome dele vai ser ácido, nome do elemento, e a terminação dele vai ser ico. Veja só alguns exemplos, né? HNO3, ele é o principal oxiácido da família dos que compõem aqui esses ácidos que têm o nitrogênio e o oxigênio. O nome dele é ácido nítrico, porque ele tem nitrogênio na sua composição. H2CO3, ácido carbônico. Ele tem carbono na sua composição, portanto, vai ter a terminação ico, ácido carbônico. H3BO3, ele vai ser o ácido bórico, porque vai ter na composição dele o boro, e ele é o principal ácido que tem boro e oxigênio na composição. Da mesma forma, tem o ácido clórico, porque ele vai ter cloro na composição. O ácido sulfúrico, porque ele tem enxofre, e como nós sabemos, o enxofre recebe o nome de sulfur, né? Lá do latim. E eu tenho aqui o ácido fosfórico, porque ele tem fósforo lá na composição. Então, esses são de terminação ico, porque eles são os principais da família dos ácidos que tem lá esses elementos, como nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre e fósforo. Então, eles vão receber a terminação ico, por serem oxiácidos. Agora, pode acontecer de ter uma variação na quantidade de oxigênios, né, dos outros ácidos que vão compor essas famílias. Quando tem essa variação, vão aparecer terminações diferentes, para você diferenciar um do outro, né? Então, vejam, quando eu pego um daqueles 6 ácidos que vocês viram, e eu tenho um oxigênio a mais na sua fórmula, ele vai receber um prefixo per. Quando ele é o padrão, está igualzinho aos que estavam lá em cima, que eu mostrei para vocês, que são os principais, ele recebe somente a terminação ico, normal. Agora, se eu tirar um oxigênio da fórmula de qualquer um daqueles padrões, com um oxigênio a menos, ele vai receber a terminação oso. E se eu tirar 2 oxigênios daqueles ácidos padrões que vocês viram, ele vai receber a terminação oso e vai receber um prefixo hipo. Esse hipo significa que é menos, né? Lá do radical de latim. Então vejam um exemplo aqui, ó. HClO4. Ele é o ácido perclórico. Por que ele é o perclórico? Porque o padrão aqui, ó, que está em roxinho, estão vendo aqui em roxinho os padrões? sim. Então, esses roxinhos, que são os padrões, eles têm aqui, ó, nesse caso do ácido clórico, ele tem 3 oxigênios. Aí o outro aqui em cima ficou com 4 oxigênios. Com um oxigênio a mais, então ele vai ser o perclórico. Aí, se você olhar para o ácido clórico e tirar um oxigênio dele, ele vai virar HClO2. Tirei um oxigênio, o nome dele passa a ser ácido cloroso. Ainda consigo tirar mais um oxigênio. Então, o que acontece aqui? Ele vai virar o ácido hipocloroso. Então, se eu tirar um oxigênio, termina com oso. Se eu tirar 2 oxigênios, ele fica hipo.
e terminando com oso. E se eu aumentar um oxigênio, ele vira per, que é o super, né? Ele fica com uma quantidade de oxigênios a mais. Olha o exemplo do ácido sulfúrico, que é o padrão aqui, roxinho, né? Se eu tirar um oxigênio dele, ele vira H2SO3, ele vira, então, o ácido sulfuroso. Um outro exemplo aqui do ácido nítrico, em roxinho aqui. O ácido nítrico tem 3 oxigênios, HNO3. Se eu tirar um oxigênio, ele vai virar o HNO2 e vai ter o nome de ácido nitroso. Eu tenho aqui o padrão ácido fosfórico, H3PO4. Se eu tirar um oxigênio, ele vira o H3PO3, o ácido fosforoso. E se eu tirar mais um oxigênio, ele vai virar o H3PO2, o ácido hipofosforoso. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tá, Tranquilo. Olha só, tem uma exceção, lógico, né? Química, a coisa é sempre meio cinza, né? Nunca é ferro e fogo, assim. Então, tem uma exceção para alguns ácidos, que esses ácidos eles podem perder moléculas de água. Eles podem hidratar ou desidratar. Quando isso acontece, há uma modificação na nomenclatura deles. Então, você tem uma situação do ácido estar com o maior grau de hidratação possível, ou seja, quando ele tem a maior quantidade de água na sua estrutura, e nós vamos chamar ele, então, com o prefixo orto. Preste atenção, esse prefixo orto, ele é dispensável, né? Se você pegar, por exemplo, o ácido fosfórico, a gente não fica chamando ele de ácido ortofosfórico. Sabemos que ele está no maior grau de hidratação. Então, esse prefixo orto é só para vocês entenderem que é quando o meu ácido tem o maior grau de hidratação. Agora, existe uma situação em que esse ácido ele tem uma molécula de água a menos do que quando ele está no seu maior grau de hidratação. É como se você tirasse uma molécula de água da molécula do ácido. Quando isso acontece, ele tem um prefixo meta. Vamos dar um exemplo para vocês aqui nessa situação. Eu tenho aqui o ácido fosfórico ou ortofosfórico, H3PO4. É o padrão, esse ácido. Se eu subtrair uma molécula de água da molécula dele, ele vira esse ácido HPO3. E aí, como tem uma molécula de água a menos com relação ao ácido padrão principal, o nome dele vai ser ácido metafosfórico. Então, lembre, quando eu tenho esse prefixo meta, quer dizer que o ácido que eu me refiro está com uma molécula de água a menos do que o ácido padrão. Ele foi desidratado. E tem o contrário também aqui, né? O orto, professor, é o quê mesmo? Oi? O meta é quando tem menos ácido do que deveria, o orto é quando tem mais? Não. O meta é quando você tirou uma molécula de água dele. Saiu uma H2O da fórmula. Entendeu? O orto é quando tem maior hidratação possível. O orto é quando ele está na maior hidratação possível. O orto, a gente não usa, né? A gente dispensa esse prefixo porque o orto acaba sendo o próprio padrão. É o ácido padrão, o principal. Por isso que ele é omitido, entendeu? Gente, agradeço. Agora, tem uma outra situação onde eu tenho um prefixo aqui, piro. Esse prefixo piro significa que você vai ter do seu ácido principal, você vai pegar 2 moléculas do seu ácido principal e vai tirar uma molécula de água. Quando você faz isso, tirando uma molécula de água de 2 moléculas do ácido principal, ele sofre uma desidratação dupla, né, vamos dizer assim, porque tem 2 moléculas, você vai ter, então, esse prefixo piro. Então, olha só o que aconteceu aqui com o ácido fosfórico, que é o principal.
eu peguei 2 moléculas do ácido fosfórico, tirei uma molécula de água e ele se agrupou para formar esse ácido pirofosfórico. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Professor, porém, assim, ao invés de tirar, pode ser adicionado ou sempre só tira? Sempre tira. Quando você faz, para você adicionar, né, uma molécula de água, você vai provocar a decomposição lá do seu ácido, né? Então, o ácido em si, lá em contato com a água, primeiro ele vai sofrer ionização. Segundo, em condições muito especiais, ele pode fazer uma reação à inversa, né? E aí você pode partir de um pirofosfórico para chegar num fosfórico, por exemplo. Ou de um metafosfórico para chegar no fosfórico, mas em condições especiais, né? Então, esses prefixos sempre vão se referir à saída de moléculas de água. Meta, uma molécula do ácido, perdeu uma molécula de água. Piro, 2 moléculas do ácido, perderam uma molécula de água. Lá na frente, quando nós formos estudar os sais, né, vai ter uma regra mais simples, mais fácil de vocês darem os nomes dos ácidos, né? Então, essa primeira apresentação aqui é mais para vocês saberem a origem, o porquê, né, que esses ácidos têm esses nomes. Mas vai aparecer uma regra mais simples lá quando for o estudo dos sais. Beleza, turma? Beleza, professor. Beleza. Ó, tem mais uma coisa, pessoal. Nós temos, né, ácidos que são orgânicos. Não é só ácido inorgânico que nós temos aí no mundo da química, né? Alguns compostos orgânicos têm caráter ácido. Eles são chamados de ácidos carboxílicos. Vocês vão estudá-los lá no 3º ano de ensino médio. Então, aqui aparece um exemplo de um ácido orgânico, e ele é orgânico porque ele tem uma estrutura de cadeia carbônica. Estão vendo aqui esses 2 carbonos? Vou tentar desenhar aqui para ver se funciona. Vejamos. Funciona aí ou não? Não. Foi não. 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 Então, os ácidos orgânicos são ácidos que têm cadeias carbônicas, né? E essas cadeias carbônicas são vários átomos de carbono ligados um ao outro. E eles têm a capacidade, então, de sofrer ionização. Então, eles ionizam um hidrogênio, liberando o cátion H+, em solução. Então, tem caráter ácido, né? O principal, né, que vocês precisam saber agora é o ácido acético, né? Esse ácido acético que está aparecendo aqui, ele é um principal componente do vinagre. Ele é um ácido fraco, tem grau de ionização aí de 1,3%, mas é um ácido orgânico. Tranquilo, turma? Vamos aqui adiante. Tem umas ideias para vocês organizarem aqui, tranquilo? Depois vem aqui, faz a organização das ideias, preencher essa tabelinha. Tem o nome do ácido, tem que escrever a fórmula molecular, presença de oxigênio, número de elementos, se ele é ternário, se ele é binário, se ele é quaternário, número de hidrogênios ionizáveis, se ele é monoácido, diácido, triácido, e sua força, né? Se ele é forte, moderado ou fraco. Deixa para vocês de lição de casa isso aqui, tá? Formulação dos ácidos. De semana passada, na última aula não, essa página 10 de lição de casa, Já fizeram? eu já fiz. É, professor, já fiz também. Então vamos corrigir aqui, vamos já arrumar aqui para a correção, né? Vamos lá. Então o nome do ácido, tá aí a tabelinha, ele deu aqui já o ácido sulfúrico, fórmula dele é H2SO4, ele é um oxiácido, porque tem oxigênio, ele é ternário, porque ele é formado por 3 elementos químicos diferentes, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Ele é um diácido, porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. E ele é forte, porque quando eu faço 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, eu chego em 2. E quando essa subtração dá 2, o ácido é forte. Quando dá 1, o ácido é moderado.
Quando dá zero, o ácido é fraco. Isso para oxiácidos, né? O ácido nítrico, HNO3, ele é um oxiácido, porque tem oxigênio. Ternário, formado por 3 elementos. Monoácido, tem um hidrogênio ionizável, e ele é forte. 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, dá 2, é um ácido forte. O fluorídrico, HF, é um hidrácido, né? Ele é binário, monoácido e moderado. Aí nos hidrácidos, a força, vocês têm que decorar, né? Lembrar, ó. Fortes, HCl, HBr, HI. Moderado, HF. Fracos, todos os demais, todos os outros. Ácido bórico, H3BO3, oxiácido, né? Ternário, triácido e fraco. Ácido sulfídrico, está terminando com ico, ele é hidrácido, não tem oxigênio, H2S. Ele é um hidrácido binário, diácido, porque tem 2 hidrogênios ionizáveis e é fraco. Clorídrico, HCl, está terminando com ico, é um hidrácido, também binário, monoácido e forte. Olha o fosforoso aqui, o ácido fosforoso, se comparar com o ácido fosfórico, ele tem um oxigênio a menos, né? Então, H3PO3, oxiácido, ternário, diácido e fraco. 3 oxigênios menos 3 hidrogênios dá 0, então ele é fraco. HCN é um hidrácido, terminação ico, ácido cianídrico. Ele é ternário, monoácido e também fraco. Ácido bromídrico, hidrácido, HBr, binário, monoácido e forte, pela regrinha lá que nós sabemos, né? Ácido carbônico, terminação ico, tem oxigênio, é o ácido padrão, né? H2CO3, é um oxiácido, ternário, diácido, 2 hidrogênios ionizáveis e fraco. E o sulfuroso, H2SO3, comparando com o padrão sulfúrico, H2SO4, ele perdeu um oxigênio, né? Então, H2SO3. Ele é um oxiácido ternário, diácido e moderado. Corrigiram aí, pessoal? Sim, professor. Professor, mas a gente só sabe se é forte, moderado ou fraco de acordo com o ácido, né? De acordo com... Quando é hidrácido, tem aquela regra, né? Ácidos fortes, hidrácidos fortes. HCl, HBr, HI. Moderado, HF. Fracos, todos os demais. Quando é oxiácido, você faz o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se der 0, ele é fraco. Se der 1, ele é moderado. E se der 2 ou mais, ele é forte. O que é a força de um ácido? É o quanto que ele consegue ionizar na água. É o grau de ionização dele. Quanto mais hidrogênio, quanto mais H+, ele liberar em ionização na água, mais forte ele é. Aí tem os outros tipos de ácidos, né? Isso. Olha aí, pessoal, formulação dos ácidos. Aqui está mostrando para nós algumas fórmulas, né? Eletrônicas e estruturais e moleculares dos ácidos. Os hidrácidos, então, vejam aqui, ó, o HCl, por exemplo, né? A fórmula molecular dele. Aqui aparece a fórmula eletrônica, ou de Lewis, com os compartilhamentos de pares de elétrons, as ligações covalentes, e a fórmula estrutural plana, H barra carbono, né? E tripla ligação com nitrogênio. Fórmula molecular do H2S, ácido sulfídrico. Então, como é que fica aqui a fórmula eletrônica? Enxofre, né? Átomo central, fazendo as suas 2 ligações com hidrogênio. E a fórmula estrutural plana, enxofre, átomo central, e 2 ligações covalentes com os 2 hidrogênios. Então, os hidrácidos, né, têm uma estrutura bem simples, e que... O que tem de diferente lá para os oxiácidos, né? Os oxiácidos que têm oxigênio na sua estrutura, né? A gente sempre tem que enxergar os oxiácidos da seguinte forma. Ele vai ter um elemento químico que vai ser um átomo central. Por exemplo, aqui é o ácido nítrico,
HNO3. Quem que é o elemento central? O nitrogênio. O ácido sulfúrico, H2SO4. Quem é o elemento central? O enxofre. O ácido carbônico, o elemento central na fórmula estrutural, né? O carbono. O ácido fosforoso e até mesmo o hipofosforoso tem um elemento químico central na sua estrutura, o fósforo. E aí o que vai acontecer? Os átomos de oxigênio dos oxiácidos vão se ligar a esse elemento central. Então, os oxigênios todos se ligam ao elemento central. No ácido nítrico, eu tenho 3 oxigênios ligados ao elemento central. E o hidrogênio ionizável, o hidrogênio que consegue ionizar na água, sair na forma de H+, sempre vai estar ligado ao oxigênio. Então, vejam o ácido nítrico. Ele tem um hidrogênio ionizável, porque está ligado ao oxigênio, que é muito mais eletronegativo, consegue levar embora o elétron do hidrogênio, e o hidrogênio, então, ioniza na forma de H+. O ácido sulfúrico, note, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, e esses 2 hidrogênios ionizáveis estão ligados ao oxigênio, e não ao átomo central. No ácido carbônico, H2CO3, os hidrogênios estão ligados, ionizáveis, também aos oxigênios. O ácido fosforoso, agora veja, ele tem 3 hidrogênios na sua estrutura. Mas reparem que somente 2 hidrogênios, que estão aqui em vermelhinho, estão ligados aos oxigênios. O terceiro hidrogênio está ligado ao átomo central. Esse terceiro hidrogênio não ioniza, porque ele fica muito bem preso lá no fósforo, no átomo central. A diferença de eletronegatividade deles é muito pequena. Então, ele não sai da estrutura na forma de H+. Só saem os 2 que estão ligados aos oxigênios. Já o ácido hipofosforoso, reparem, ele tem somente um hidrogênio ligado ao oxigênio. Portanto, só um hidrogênio é ionizável. Os outros 2 que estão ligados ao átomo central de fósforo, eles não ionizam, porque a diferença de eletronegatividade entre o fósforo e o hidrogênio é muito pequena. Essa ligação não é rompida pela água, a água não consegue arrancar esses hidrogênios, só um dos hidrogênios do ácido hipofosforoso é ionizável, portanto. Tudo bem, pessoal? Sim. Professor, Sim, e por que professor. aquele hidrogênio não pode se ligar com oxigênio? Não entendi? Aquele hidrogênio está ligado com oxigênio, só que o outro ele está direto com o fósforo. Sim. Então, esse hidrogênio se ligou com o fósforo, né? Porque o fósforo faz as suas 3 ligações e tem um par de elétrons disponível, né? Para poder fazer uma ligação dativa. Ele usa, né, o par de elétrons para fazer a ligação dativa com o oxigênio e faz a ligação covalente normal com o hidrogênio. Ele não ioniza. Quando o hidrogênio está ligado a outro elemento, o átomo central, ele não ioniza. Ele só vai ionizar quando ele está ligado ao oxigênio. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Pessoal, alguns ácidos importantes, tá? Seus usos aí, ó. Então, tem primeiro ácido aqui, o ácido cianídrico. Esse carinha aqui, ele é um ácido fraco, mas ele é altamente tóxico, né? Ele foi o composto que os nazistas usavam lá para poder fazer o extermínio dos judeus nas câmaras, né? Nos campos de concentração. Então, eles colocavam lá esse ácido cianídrico na forma de um produto chamado Zyklon B, que era usado como pesticida, né? Colocavam nas caixas d'água lá dos banheiros lá de banhos coletivos. Como é um ácido muito volátil, quando aquela água saía, esse ácido, né, volátil saía na forma gasosa também e matava todo mundo ali dentro. Ele é extremamente tóxico, né? Ele substitui o oxigênio na hemoglobina, no transporte de oxigênio no sangue, e acaba matando as pessoas lá por asfixia. É um composto que é utilizado aí na fabricação aí de tecidos, tá? Fabricação aí de fibras têxteis, por exemplo. E também alguns outros compostos químicos, né? O HCl, o ácido clorídrico, vocês conhecem ele como ácido muriático. É aquele ácido que vocês compram lá nas lojas de produtos de limpeza,
para poder fazer limpeza aí de piso, superfície metálica, decapação. É o ácido também que está presente lá no suco gástrico lá do estômago, né? E ele participa ali da hidrólise das proteínas quando você já está começando o processo de digestão. Também é um ácido muito utilizado aí industrialmente, né, na indústria de papel e celulose, por exemplo, e também na indústria de polímeros, plásticos, materiais, né? Petroquímica também. Ácido fluorídrico. Esse ácido fluorídrico ele tem uma particularidade, ele é o único ácido que consegue corroer vidro, né? Ele corrói vidro, então ele é utilizado lá para fazer aquelas marcações numéricas nos vidros dos carros, por exemplo, né? Além de corroer o vidro, ele também causa problemas porque ele pode atacar cálcio, né? Pode atacar partes aí dos ossos do nosso organismo que tenha cálcio, dentes, ossos, por exemplo, né? Muito utilizado aí para que você faça extração de urânio, né? Combustível nuclear, catalisador, também utilizado na fabricação de teflon. Ele faz parte da composição ali de diversos tipos aí de plásticos, né? Ele é perigoso porque ele penetra pela pele sem causar uma corrosão imediata da pele, mas quando ele atinge os ossos, ele corrói os ossos. Então a pessoa, quando entra em contato com ele, não sente muita coisa, mas daqui a pouco está corroendo os ossos da criança. O ácido sulfídrico, vocês conhecem ele pelo cheiro do esgoto, né? Pelo cheiro de ovo podre, pelo cheiro ali da flatulência dos coleguinhas, né? É um cheiro característico dele por causa da composição dele de enxofre, né? Ele é oriundo de onde? De putrefação, de apodrecimento, né? Então, é um gás bastante tóxico também, tá, gente? A inalação dele, em concentrações pequenas, não vai causar problema nenhum, mas se você fizer uma inalação em concentrações, né, grandes, ele vai paralisar a sua respiração, você vai ter parada respiratória e também vai para o vinagre. E falando em vinagre, está aqui o ácido acético, né? O ácido acético é o principal componente aí do vinagre, ele é produzido aí a partir de um processo de oxidação lá de diversos tipos de substâncias, pode ser oxidação do vinho, pode ser oxidação lá de suco de maçã, pode ser oxidação de diversos tipos de substâncias, né? Ele tem no vinagre, então, 4% aí de ácido acético, e esse ácido acético, ele é o precursor aí do nosso acetato, né? Acetato é um sal, e esses acetatos são utilizados na indústria de plásticos, né? Principalmente para a produção aí de PET, né? Polietileno tereftalato. Ácido sulfúrico, H2SO4, é um dos principais ácidos, um dos mais importantes, né? Dá para medir o grau de desenvolvimento econômico de uma sociedade, de um país, a partir do consumo que ele tem de ácido sulfúrico. Então, ele é aplicado aí de maneira extensiva na indústria, na metalurgia, na petroquímica, galvanoplastia, a produção aí de medicamentos, indústria farmacêutica, tecidos. O que vocês imaginarem de indústria de base que produza materiais tem o ácido sulfúrico envolvido aí nessa produção. Muito perigoso, muito corrosivo, ele carboniza os tecidos em que ele entra em contato, né? Provoca sérias queimaduras, tem que ter cuidado com ele. O ácido nítrico, HNO3, também é bastante importante, esse ácido nítrico, porque ele está envolvido aí na produção de fertilizantes, na produção de explosivos, né? Tecidos, medicamentos também, corantes. A indústria de papel e celulose usa bastante, na metalurgia. Se você pegar e fizer extração lá de minério para você refinar e extrair lá o metal que você deseja, também utiliza o ácido nítrico. Uso industrial, então, extensivo para esse tipo de composto, né? Também é muito perigoso, muito tóxico, muito corrosivo, né? Ele é bastante volátil, então na forma gasosa dele ele vai destruir tecidos aí por onde ele entra em contato, né? Também é um dos ácidos que tem um consumo industrial aí similar ao do ácido sulfúrico. Beleza, turma? Tem aqui, ó, o ácido fosfórico, vocês bebem ele todo dia nos refrigerantes aí de cola, né? Por exemplo, qualquer refrigerante que vocês tomam, né? O ácido fosfórico, então, ele é
um acidulante, né? Então, quando ele é adicionado lá nos refrigerantes, ele tem esse propósito de dar aquele sabor mais ácido, né? Para refrigerante, doce, qualquer tipo de alimento que você usa. É bastante importante lá como fertilizante, né? Porque é um dos caras que vai entrar nas formulações lá de fertilizantes sintéticos, fertilizantes químicos, para que ele forneça o fósforo necessário, né? Indústria de vidros, detergente, tratamento de efluentes, ele tem uma série de utilizações aí também, né? De caráter industrial. O ácido carbônico, vocês também entrem em contato com ele, como quando tomam refrigerantes aí, e bebidas, né, que contenham gás, né? É o gás das bebidas gaseificadas, né? Está presente lá na água da chuva, como eu falei para vocês, ele causa, né, a acidez natural lá da chuva, e ele tem a formação dele acontece através da dissolução do gás carbônico na água, acontece uma reação química e forma esse ácido carbônico, né? Tem diversos outros ácidos aí, pessoal, mas esses são os principais aí que vocês vão estar em contato ao longo do curso aí no ensino médio, né? Professor, Oi? professor, desse negócio de Coca-Cola, por exemplo, das bebidas, tem um ácido carbônico. É por isso que vem a frase que Coca-Cola, ela acaba com o estômago, eu esqueci como se fala. Então, a Coca-Cola, né, e qualquer refrigerante à base de cola, eles têm uma quantidade de ácido fosfórico muito maior, né? E além disso, tem o ácido carbônico também. Então, a Coca-Cola ela tem um caráter muito ácido. Se você for medir o pH da Coca-Cola, está em torno de 2, 2,5, né? Um pH bem ácido. É que tem uma Para as pessoas... É que tem uma frase que fala que, entre aspas, que a Coca-Cola ela abre um buraco no estômago, né? Não literalmente, mas é mais ou menos isso que fala. O que acontece é que as pessoas que têm problema de estômago, tipo, tem gastrite, azia, ou tem úlcera, ou tem, né, algum problema, alguma lesão no estômago, não é muito bom ficar ingerindo esses refrigerantes, né, porque eles acabam aumentando a acidez lá no estômago. Aí, se a pessoa tem algum tipo de piora, esse que é o perigo. Uma outra coisa é que a acidez desse tipo de refrigerante em contato com os dentes, né? O nosso dente tem um esmalte dentário, esse esmalte ele é formado por uma substância chamada hidroxifluorapatita. E quando você aumenta a acidez na boca pelo consumo desse tipo de refrigerante, você causa desmineralização desse esmalte dentário. Então, num excesso de consumo desse tipo de bebida, você fica mais predisposto a dar uma corroída no esmalte dos dentes, né? E aí você propiciar a formação aí de cáries, né? Então, tem uma série de coisinhas que tem que tomar cuidado. Não só isso, né? Essa hidroxifluorapatita e as substâncias que contêm cálcio, né? Que formam os nossos ossos também, são vulneráveis a esse tipo de acidez. Então, o consumo, né, não pode ser exagerado desse tipo de substância. Pessoal, deixa eu ver como é que estou no meu horário aqui. Vou entrar nas bases, mas para eu falar dessas bases aqui para vocês, eu preciso de um tempinho a mais. Só vou dar uma pequena introdução a respeito do que são bases, né? As bases, então, tem o conceito aqui de arrênios. Serão compostos iônicos. Então, vejam, ácidos são compostos moleculares, formados por moléculas. Bases serão compostos iônicos, vai ter ligação entre metal com não metal. Bases vão ser formadas por íons, né? Onde eu tenho o íon do metal ligado a um íon que é não metal. Quem vai ser o íon de não metal que está ligado numa base? OH-. Esse íon se chama hidróxido. Então, toda base vai ser um composto, né, que é iônico, e ele vai ter uma fórmula geral do cátion, que é um metal, C, e vai estar ligado a esse cátion, esse
ânion OH-, o hidróxido. Claro, vai ser uma quantidade X desse hidróxido, porque depende da carga do nosso cátion, da carga desse metal. E toda base tem, por funcionalidade química, qual propriedade? Quando você coloca ela na água, ela vai sofrer dissociação iônica, separar cátion de ânion, quebrar aquele retículo cristalino, e na água vai liberar um cátion de um metal com carga positiva e vai liberar hidróxido, OH-, de carga negativa. Toda base, então, vai ter essa propriedade. Vai ter uma fórmula geral COH, entre parênteses, o OH, que é o hidróxido, uma quantidade X desse hidróxido, que vai depender da carga do metal. Veja um exemplo aqui, ó. KOH. Eu tenho aqui o potássio, de carga 1+, e o nosso hidróxido sempre tem carga 1-. Quando eu coloco essa base KOH dissolvida na água, acontece a dissociação iônica e vai liberar o cátion K+, aquoso, tá aqui, ó, tá dissolvido em água, e o ânion OH-, aquoso. Se eu pegar aqui outra base, CaOH2, é um sólido, composto iônico. Mas se eu dissolver em água, o que vai acontecer? Dissociação iônica, vai liberar o cátion cálcio 2+, aquoso, e vai liberar dois ânions, 2 OH-. Porque na fórmula dessa base aparece, entre parênteses, 2 hidróxidos, 2 OHs. Portanto, sairão 2 OH- na dissociação iônica. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem, professor. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar na próxima aula nesse assunto, porque eu preciso dar um detalhamento melhor aqui para vocês. Por enquanto aí, alguma dúvida? Tá tranquilo? Não, nenhuma. Tranquilo, favorável. Então, beleza. Pessoal, vou deixar vocês descansarem um pouquinho, na próxima aula a gente retoma aí, beleza? Tá bom. Beleza. Falou, turminha, um Bom dia, abração. professor. Bom dia para vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Um abração. Se cuidem aí.